quando que eu estou me referindo à aromaterapia mesmo e quando eu estou fazendo um uso de um óleo essencial. Acho que isso é o X da questão. Sim, sim, é muito interessante. Ô, Van, eu acho que a gente pode conversar mais um pouquinho, enquanto o pessoal, se tiver alguma dúvida, pode já ir preparando as dúvidas ou comentários que vocês queiram fazer. Daqui uns 2, 3 minutinhos a gente abre para responder e conversar sobre essas questões que o pessoal vai colocar aí para gente. Antes eu vou fazer Né? uma pergunta então para o pessoal, mais uma pergunta que a Vamos gente lá. perguntou dos cosméticos. Quem faz uso de óleo essencial no colar aromático? Né? E quando o pessoal pergunta, fala, eu estou fazendo aromaterapia. Então a pessoa escolhe no dia de acordo com a vontade que tá, coloca o olhinho essencial no colar aromático e de repente se alguém curioso pergunta, fala assim, não, é aromaterapia. Quem aqui já fez isso? Isso aí, enquanto o pessoal vai respondendo, Van, eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu sempre fui meio pé atrás com a história do colar de óleo essencial, com o colar aromatizador, né? Porque assim, para mim, sempre foi muito forte pingar o óleo essencial puro e ficar com ele tão próximo do sistema olfativo. Eu sentia que aquilo, depois de um tempo, me saturava, né? Tipo, deixava de ser uma coisa agradável e confortável e que eu estava trabalhando alguma coisa que eu precisava para começar a ser incômodo. E uma vez eu estava tão mal, mas eu estava tão, sabe assim, quando você assim enfia a cara na lama, ainda você cava um pouquinho mais assim, para ver se dá para afundar mais. Eu estava numa época dessas e eu falei, ok, eu vou ceder, porque eu não sei se eu aguento ficar sem um apoio, né? E eu coloquei um colar que eu ganhei, aliás, um colar lindo, eu adoro ele. E eu coloquei o óleo de Lang Lang, coloquei uma gota. Menina, mas aquilo depois de 2 horas que eu estava usando começou a dar um revertério. Eu não sei o que teria sido pior, se eu não ter usado, né? Eu falei assim, não, eu tenho que estabelecer um limite meu de uso, né? Pouco tempo, talvez 30 minutos no Isso, máximo, né? isso. Mas para mim pesou desse sentido. Aí o É, pessoal tá falando que usa, mas os, diluído, né, eu que tenho não, a não Lei usa todos aqui, os a Lei dias é de time vez em Vanessa quando. total, ela nem tem o colar. A Rose também, a Rose é minha aluna, eu uso mais uso diluído. Porque esse é um assunto interessante, né? É que o colar aromático, ele não é uma ferramenta, se a gente fosse considerar, para uso terapêutico, né? O que ele é muito bacana para, como você falou, uma intervenção, assim, muito pontual que a gente precisa de um resgate. Só que a gente tem que saber usar. Por quê? Sim, Dependendo do colar, se ele tem a corrente menorzinha, ele está aqui pertinho. Então a gente tem que usar muito pouco. Tem que usar uma gotinha mesmo. E a gente tem que saber usar da frequência, porque a gente não estimula o tempo todo. A gente fica 15 minutinhos e depois a gente tira. Né? uhum, Essa hiperestimulação, primeiro que ela nem vai fazer tanto efeito assim, depois que a gente tem alguns mecanismos de defesa, né, dos nossos sentidos e do olfato, vai rolar uma acomodação olfativa. Ou seja, depois de muito tempo sentindo aquele cheiro, a gente não reconhece mais. Por quê? Porque é uma defesa, senão a gente teria aí uma loucura, um surto, né? sim. A mesma coisa, olha a minha irmã falando, eu quero um. Ela vai encher de lavanda. É, então, é como um epilético, né? O epilético, se ele não tem, se ele não cessa, ele tem uma crise. A gente poderia ter uma crise epilética também com o nosso olfato. Por isso que tem que cessar, e é um mecanismo muito automático de defesa. Agora, o correto é a gente usar uma gotinha, ficar 15 minutinhos, parar, né? Depois de algumas Você horas faz ainda, de novo. você diminui o seu tempo mais do que eu. Quando as pessoas me pediam, eu me indicava 30 minutos. Eu falava, usa 30 minutos e tira. Dali Uhum. 4, 5 horas, tipo, usa mais 30 e tira, né? Isso. De 15 a 30 tá ótimo, não tem também essa regra, mas é que depois de 20 e poucos minutos, a gente já começa a dar uma Sim. paralisada.
Agora, a questão do colar aromático, por que que eu falo que ele não é tão terapêutico? Primeiro que ele pode ser utilizado dessa forma equivocada de colocar muita gota e ele trazer para a gente, é como se a gente fosse sufocado mesmo pelo cheiro e ele vai dar Era mal-estar. essa sensação que eu tive esse dia. É, a gente vai ter mal-estar, pode ter dor de cabeça, a gente pode ter reações fisiológicas sérias e a gente pode também correr o risco de usar óleos essenciais em colares que deixam esse óleo em contato com a pele e causar queimadura, causar dermatite, né? Então, por isso que eu falo que das ferramentas, ele não seria tão terapêutico assim, porque ele pode apresentar alguns riscos. Mas, para esse tipo de intervenção, como falo, eu preciso cheirar aqui um pouquinho, né? Isso é muito bacana, porque é algo imediato. Eu não preciso passar na mão, né? Uma gotinha eu posso picar e eu vou reverter uma situação imediata. Mas eu acho que a gente tem duas coisinhas só que eu queria pontuar com relação a isso. Eu acho que a gente pode substituir o colar por aqueles Aroma inaladores, stick, que você carrega na bolsa, vai lá, abre, inala, fecha, dali a pouquinho você vai, né? é Aí você vai isso. fazer uso durante o dia. Eu acho que é um bom substituto. E a segunda coisa que eu sempre ressalto muito para as pessoas é que assim, o aroma ele não está trabalhando alguma coisa no seu emocional. Você está carregando ele no seu pescoço, você não anda isolado o tempo todo. Então, aquele É, cheiro que ele está atuando para você, todo mundo que chega perto de você vai ter uma atuação daquele aroma também. E a gente nunca sabe o que aquilo vai fazer vai com causar o no terceiro que outro. está ali perto da gente, né? É É uma como você invasão ligar de um rádio. espaço. Exato, é como você ligar um rádio alto porque você quer ouvir a sua música sem pensar se as pessoas que estão em volta gostam daquela música também, ou se elas podem lidar com aquilo, né? É O isso mesmo. cheiro, o aroma, ele é exatamente a mesma coisa. Você, querendo ou não, o cheiro que você usa, ele invade ali, né? Ele Ele é compartilha o intrometido. espaço da outra pessoa. Ele é super. Se a gente colocar um hortelã-pimenta, então ele é mais do que intrometido, É, né? e aí a gente pensa assim que o olfato muitas vezes é discriminado porque ele é aquele sentido, e os aromas, aqueles sentidos que são invasores, né? Ah, eu não peço licença para entrar, né? Sim, Quem nunca entrou num elevador e se incomodou com um perfume? Não é porque a pessoa sim. acabou de entrar e de repente ela nem passou muito, ela passou pouco, mas impregnou o O lugar e para cheiro te você não pega. bateu bem, né? Então isso é importante. O inalador stick, para mim, é sempre a melhor opção. Inclusive, é o que eu dou para os meus pacientes. Cada paciente sai com o seu inalador, porque ele é Eles são prático, ótimos. ele Sim. dura, né? Ele é reutilizável, ele não causa nenhum risco, porque a gente não vai entrar em contato. Ele é individual, então a pessoa cheira sozinha, né? Então, ele, para mim, ele é a melhor ferramenta terapêutica que tem para o uso, Sim, né, eu na gosto terapia bastante olfativa. também. Mas Sim. o colar é bonito, né? E a gente É gosta. bonito. É bonito, mas tem as suas restrições de uso, assim, né? É. Pelo menos do que foi para mim. Vamos abrir, pessoal, para Vamos. dúvidas, ou se o pessoal quiser aí compartilhar, o que que vocês acham também, né? Dessa temática e o que que vocês concordam, do que Eu vocês usam acho de que é assim, né? Vamos ver o aromaterapia. que que vocês acham, assim, o que que é aromaterapia e o que que é o É, uso dos óleos essenciais. Faz sentido fazer essa distinção, né? O que que vocês pensam disso? A aromaterapia é tudo ou a gente poderia, de repente, ter essa visão, né? O uso dos óleos essenciais e o uso terapêutico dos óleos essenciais, que dos óleos seria a essenciais. aromaterapia. O que que vocês acham? Vamos compartilhar aqui, Eu acho que pessoal. o pessoal também pode dizer assim, frente a isso que a gente conversou aqui, vocês acham que vocês estão fazendo uso terapêutico ou vocês estão fazendo um uso fisiológico normal, Isso. achando que é o uso terapêutico? O que que vocês estão usando aí, né? Neca, quantas Exato. gotas? Ó, essa é uma pergunta que não tem resposta exata, tá? Porque a quantidade de gotas ela vai depender dos óleos essenciais que você está usando. Tem óleos essenciais que, para inalação, podem agredir a mucosa olfativa. Então, depende do que você vai usar aí. A gente pode partir desde 3 gotinhas até 10, 15. Então, Não tem a tem que receita, conhecer, né? tem que Tem que conhecer conhecer um a tua pouquinho. ferramenta aí, o teu óleo essencial. Eu perdi a parte de usar cosméticos todos os dias, eu uso em Não, não tem sérum, em errado, não tem creme. errado. É só para a gente saber como vocês usam o óleo essencial.
Eu acredito que o uso dos óleos essenciais na estética, ele não é terapêutico, ele tem uma finalidade cosmética, ou seja, um benefício estético para a pele. Mas toda a parte terapêutica que o óleo essencial tem, eu já não considero. Usar todos os dias, você tem que ver se você está usando alguma medicação, né? Se é possível que esteja acontecendo uma interação medicamentosa. E eu sempre sugiro mudar a fórmula, porque assim como qualquer outro fármaco, se você coloca, né, um fármaco todo dia dentro do teu corpo, você está criando um condicionamento e pode ser que quando você precisar de uma dose fisiológica, né, terapêutica, você tenha algum tipo aí de dificuldade. Então, eu mudaria a fórmula a cada mês. Sim. E no caso, só pegando esse ganchinho, eu não vejo como errado o uso dos óleos essenciais diariamente. Mas eu acredito que tem que obedecer a um critério de bom senso em termos de E, quantidade, né? e, Você vê ali quantas gotinhas eu estou usando no meu shampoo, quanta gotinha está indo no meu sérum, quantas gotinhas eu estou trabalhando no meu aromatizador de ambiente ou numa água aromatizada. Você tem que ver esse total, né? Você tem que considerar essa conta para você saber se você está trabalhando dentro de um limite adequado ou se você está indo para um uso excessivo, né? Voltando ao que você falou, não é porque é natural que está tudo bem, né? e Acho que a Leia, a eu Leia trabalho com trabalha aromaterapia. Ai, sumiu aqui da minha tela. na massagem com aromaterapia, na massagem com os clientes, né, na forma estética. E Leia, você considera que quando você trabalha com os seus pacientes, eles têm esse benefício da massagem, do toque, do aroma? Como que você sente essa resposta deles? É diferente quando tem o óleo essencial, quando não tem? Aí, enquanto ela passa essa resposta para a gente, eu queria só fazer um comentário em cima disso que ela falou. Eu acho que para os profissionais existe um cuidado a mais que a gente tem que ter, porque como a gente tem contato constante e de todo mundo que a gente atende, a gente vai trabalhar olfativamente ou de forma tópica uma química, né? São diversas químicas aí ao longo do dia, se a gente também não precisa fazer uma pausa para não sobrecarregar o nosso organismo com aquela excessividade do produto natural, né? Que acaba deixando de ser benéfico porque fez uso em excesso. Eu Então, já fui essa fazer é um uma. detox já. Exato. Eu acho que é mais ou menos como a manicure, né? Que fica ali com a Isso. acetona, inalando aquela acetona o dia inteiro. E a acetona, a gente sabe que ela tem molécula muito pesada que acaba impactando a saúde do nosso fígado com o passar do tempo. Então, assim, o quanto eu estou sobrecarregando o meu organismo também sendo profissional, porque eu estou beneficiando o outro, mas o quanto eu estou me prejudicando, né? Eu tive que Então, passar também um faz essa ano sem conta. usar, Estela. E isso foi muito sério para mim, porque eu tinha Você passou um ano sem um usar? ano sem usar e eu tinha uma dificuldade muito grande para dormir, mas foi no começo da minha prática. Eu fiquei, logo no comecinho, 2006 até mais ou menos 2009, eu usava com muita intensidade e eu usava, né, erro meu. Eu usava para aromatizar o meu consultório, né, para aromatizar as aulas de dança que eu dava, junto com os pacientes. Eu fazia muito mais intervenção corporal com eles, de acupuntura, a toques sutis. Então, eu estava ali o tempo todo. E eu cheguei no momento que eu percebi que eu ia aumentando a dose cada vez mais que eu botava no difusor para dormir. A ponto, assim, de estar colocando doses que seriam doses cavalares e não está tendo mais efeito. Aí eu percebi, não, tem alguma coisa errada aqui comigo, e eu me policiei, fiquei um ano sem usar nada comigo, parei o consultório de aromatizar, a casa, comecei a ter uma restrição maior com o paciente. Nós temos mais 20 segundos de Ah, então live. acaba. Pessoal, Pessoal, a gente vai encerrar, aí a e gente volta só para terminar de responder esses comentários de vocês.
tirar as dúvidas e aí a gente encerra, tá? Então eu vou pôr só para gravar aqui para a gente não perder a live e a gente Agora já volta. foi. É Então vamos sempre lá, assim. pessoal. Sempre a gente fala muito. Não, e é sempre assim. Entra aqui e aí a imagem tá pro outro lado. Não, mas tudo bem, tá tudo bem. Agora deu Ai, certo. eu Então devia vamos lá. nascer de novo e esperta com a tecnologia. Mas a gente chega lá, a gente vai aprender, a gente vai aprender, a gente vai conseguir. Eu ainda vou desvendar o YouTube. Vamos, vamos. A próxima Vamos. vai ser lá. Mas, pessoal, vamos, se vocês Então vamos quiserem, lá. a gente deixa a caixinha para vocês comentarem, né? Falarem a experiência de vocês, o que que vocês pensam a respeito disso, né? A gente falou, deu uma pincelada nessa reflexão do nome, do uso, para despertar em vocês também essa vontade de pensar e de colocar aí essa cabeça para funcionar nesse sentido. Então, E deixa pra gente, discutir, né? né? Porque assim, é o que a gente comentou lá no comecinho, né? A aromaterapia, ela está num momento muito próspero, né? Ela está se difundindo muito. E ela tem um campo de trabalho bem interessante para a gente trabalhar. Mas a gente também tem, além de ter a oportunidade do trabalho, a gente tem a oportunidade de discutir o que já existe e ver o que, que a gente pode melhorar, né? O que, que dá para ajeitar, até para facilitar as pessoas novas que estão chegando nesse entendimento, né? Que existe vida além da farmacologia, que é possível tratar a saúde de outras maneiras sem tanto sofrimento, né? Então é um convite mesmo que a gente faz aí. Como usar os óleos essenciais de maneira a realmente aproveitar o potencial completo que eles têm e não só como um substituto, né? Então eu tô com dor de cabeça, não quero tomar um paracetamol, eu vou e uso, sei lá, um hortelã-pimenta na têmpora. Mas o que mais eu posso obter dessa fórmula, né? Porque o óleo essencial, para mim, né? Isso é uma percepção minha. Eu enxergo cada garrafinha, cada conteúdo que tem dentro daquela garrafinha como um ser vivo, né? Aquele óleo essencial, ele é vida dentro da gente. E ele tem uma inteligência única e específica que vai trabalhar em cada pessoa coisas que a gente nem imagina. Então, assim, de que forma a gente está fazendo uso dessas potências, né? O que a gente pode melhorar para a gente não cometer equívocos que, na intenção da gente se beneficiar, a gente acabe se prejudicando, né? Então, de novo, tinha um comentário antes da gente encerrar ali o primeiro tempo da live, de uma pessoa que comentou que ela faz uso na drenagem linfática do óleo essencial, dos que são direcionados para aumentar a circulação, para ela trabalhar como uma ferramenta. Então, mas aquele óleo essencial, apesar dele ter essa propriedade fisiológica, ele não tem só essa. Que o fato da gente não estar direcionando para os outros usos não quer dizer que ele não vai ter um efeito na pessoa. Então, como que a gente pode melhorar essa relação com essa ferramenta tão bonita, né, Van? Que são os óleos essenciais. E eu acho que uma outra observação que é muito importante, que não é só a gente entender essa relação de não substituir um alopático por um natural, por um óleo essencial. A gente também tem que tomar cuidado, porque essa é uma repetição de um padrão, né? O padrão, eu me sinto mal, eu tento tirar esse mal-estar de forma imediata. A gente, além de estar substituindo esse padrão, substituindo a ferramenta, mas repetindo o padrão, a gente tira a oportunidade de realmente se cuidar, porque a gente usa, né, como, na verdade, uma muleta. Então, a gente está usando óleo essencial, falando que é aromaterapia, mas, na verdade, a gente está usando uma muleta, porque a gente não se permite ver o que realmente está acontecendo conosco, por trás do sintoma, por trás de um mal-estar, e aí a gente se apega ao fato de estar usando um óleo essencial fora de contexto, né? Fora do uso correto, fora da adequação, e aí a gente fica se tapeando, na verdade, falando, mas eu estou fazendo aromaterapia, eu estou me cuidando. E, na verdade, está cuidando bolhufas, né? A gente está ali se apegando à ideia de estar se cuidando. Mas do superficial, né, Van? Não está olhando ali, tipo, a causa raiz do problema, né?
uma outra alternativa que se teria é, vamos mais profundo. Então, estou tendo dor de cabeça? Por que estou tendo essa dor de Isso. cabeça, né? São questões físicas, são questões emocionais? O que que exatamente está acontecendo, né? Acho que quando você Em fala qual do momento, né? tapear, é isso, né? De não tampar o É, sol com a peneira, né? isso. É assim, é a gente ver, mas eu tô tendo dor de cabeça e em qual momento do dia que essa dor de cabeça vem? Teve uma Uhum. situação que se repete e aí eu tenho dor de cabeça? Ou então eu tenho alguma questão no meu corpo que é uma predisposição a me dar dor de cabeça? E aí a gente vai fazendo todas essas perguntas, a gente vai afunilando. É diferente da gente ver, eu tô com dor de cabeça, eu vou e eu passo o hortelã-pimenta. Aí eu vou, Sim, exato. passo. Isso não é aromaterapia, né? Sim, E isso, isso na não. verdade, não é cuidado. Isso é repetir o padrão que a gente tem, né? Já Uhum. sentir algo, desconforto, vou e tomo alguma coisa. A gente está substituindo o comprimido por umas gotinhas, mas isso Sim, não é nada terapêutico, né? sim, Mas para isso exatamente. precisa ter essa vontade, né? Vamos lá, vamos investigar, Verdade. né? É mudar um pouco o paradigma, né, Van? Dar É aquele isso mesmo. passinho. É Pessoal, alguém fácil. tem alguma dúvida? Vamos abrir, Van, para tirar dúvida? Se Vamos. alguém quiser perguntar alguma coisa para a gente, aproveita, porque como a gente já estourou o tempo da outra live, agora a gente responde as perguntas. E deixa gravado. Eu vou gravar e eu vou subir tanto no canal do YouTube e aqui vai ficar 24 horas, né, Van? Eu acho que na sua Isso. não fica, né, no seu perfil? Não fica. Eu acho que não, né? Mas Mas vai tudo ficar bem, o aqui e pessoal eu tá vou aqui. colocar no YouTube. Depois a gente divulga o link para o pessoal. Se alguém quiser mandar e-mail para a gente, o e-mail do canal ficou como canal.aromaseterapias@gmail.com. Ou pode mandar mensagem para a Van, ou mensagem para mim aqui direto no direct também, né? Isso. E a gente vai E aí, interagindo. e a A próxima, né, próxima, Estela? A gente vai ter aulinha. a próxima A é a gente, aulinha, é gente. A próxima é a aulinha. aulinha. Vai ficar para o dia Começando do 30 zero. agora, né? É, A gente começando vai do falar. zero da aromaterapia. Não entendi? A gente vai começar do zero da Do aromaterapia. zero da aromaterapia, gente. O planejamento aí de fazer as lives vai ficar bem legal. É, Como nós, massoterapeutas, nos desintoxicamos, gente, só ficando sem usar. é, Tem que dar aquela pausa bacana. é isso mesmo. Ou Rose, intercalar, né, Van? Se a pessoa já está com o organismo ok, intercala, usa um dia, não usa o outro, ou usa em é, 2, 3 atendimentos no dia. Não precisa usar em todos os É que eu dias, acho né? que depende também se ela tem um apelo, né, de que ela fala que se você fala que teu trabalho ele é um trabalho, né, de massagem com óleo essencial, é difícil você não colocar esse recurso. Mas eu diria que é não usar, não usar. Primeiro que assim, não colocar no difusor no teu consultório, já te ajuda muito, né? Segundo, lavar as mãos assim que você terminar, lavar muito bem e beber muita água. Terceiro, não usar na tua casa, né? Usar É, apenas quando você precisar de uma intervenção, porque aí você diminui todo esse processo e de vez em quando ver o que você consegue evitar também ou trabalhar dosagens menores com os teus e pacientes. olhar a diluição também, né? Se essa Isso. diluição que a pessoa está usando, se é adequada, né? Vai trabalhar Acho que lá esse é um no. tema muito bom para a gente falar também, né, da gente, assim, como aromaterapeutas, é, tem essa vulnerabilidade, né? Porque a gente que trabalha com os óleos essenciais todos os dias, a gente fica muito vulnerável. Então, sentindo o cheiro, né? Entrando em contato com essas substâncias. Tem gente que quer colocar, sabe que as pessoas gostam de lavanda e lemongrass e coloca no consultório e fica o dia inteiro sentindo esses aromas e Uhum. depois não sabe porque fica o tempo todo mole, né? Então, como Sim, isso nos exatamente. afeta também, né? Sim. Isso é muito importante. Bom, Sim, pessoal, é eu vou verdade. fazer uma Porque assim, pergunta. vamos lá. Pode terminar, É Estela, bom depois eu... senso, né, gente? Ter esse cuidado. Eu acho que assim,
é muito bacana trabalhar com aromaterapia e eu acho que ela faz um convite também para a gente se conectar de volta com o nosso ser. Porque a gente hoje tem muito a. Acho que não só hoje, né? Mas vem sempre, é uma coisa que a gente repete, busca muita informação fora, sem a gente Isso. sentir o que está fazendo bem ou mal para o nosso organismo. Então, a partir do momento que você começa a fazer uso do óleo essencial, eu, por exemplo, quando eu vou dar curso, eu falo de 6, 7 óleos essenciais, talvez num dia. Eu passo o papelzinho, né, a filetinha com o óleo essencial para todas as alunas sentirem, fazer um trabalho olfativo, descrever aquele olfato, descrever as sensações. Eu não pego a filetinha para mim. Né? Então, assim, é ir pensando, porque no momento eu sinto que aquilo sobrecarregaria o meu organismo ao invés de me ajudar. Então, é muito você se reconectar com o seu curador, né? Que foi o que a Vanessa comentou agora há pouco com a gente. O meu curador está me dizendo que isso está em excesso ou que eu preciso dessa substância? É desenvolver essa sensibilidade com a gente, sem também a gente precisar tanto de informação externa. É buscar isso dentro da gente, né? Isso. Ô, Isso, Van, porque então, a gente coloca, na verdade, a gente terceiriza a nossa saúde, né? Então, é um sim, profissional, é um remédio, né? Tudo de fora e a gente está fazendo isso. Por isso que eu falo que é uma muleta, muitas vezes, o óleo essencial, né? sim, sim. E aí a discussão foi justamente essa, né? Para a gente pensar nesses pontos e ver que uso que a gente está dando para essa coisa tão mágica que são os óleos essenciais na nossa vida. Vamos terminar Pessoal, então? oi? Vamos terminar então? Vamos jogar uma pergunta Vamos, final aqui para o pessoal para a gente terminar? vamos lá. Então vamos lá, de tudo que a gente falou aqui, acho que agora deu para clarear um pouco essa história, né? Uso de óleo essencial, uso terapêutico de óleo essencial, né? O que que é isso? Onde que encaminha aí a aromaterapia? Pensando então no nosso uso no dia a dia de óleo essencial, o que que vocês acham que vocês têm feito? Sem certo, sem errado, gente. Vocês acham que vocês têm feito o uso, né, de uma forma terapêutica, do óleo essencial da aromaterapia, ou vocês acham que vocês fazem um uso do óleo essencial ou de óleos essenciais? O que que vocês acham que vocês têm feito? Coloca aqui para responder para a gente essa pergunta final, ver se vocês entraram nesse clima, né, dessa reflexão. E aí, o que tiver de dúvida, o que tiver de pergunta, tudo isso vocês entram em contato comigo ou com a Estela, que a gente vai perguntando também, Vai a gente vai falar. ajudando a clarear. Aqui, ó, tem um comentário que eu acho que a gente pode comentar rapidamente enquanto o pessoal escreve, da Leia, que ela usa no consultório de forma sutil. Aí eu jogo para a Leia uma pergunta. Leia, com que intenção você usa esses óleos essenciais, mesmo que de forma sutil? Você está usando com a finalidade de trabalhar o que nos seus pacientes? Ou você está colocando no seu consultório para deixar ele perfumado? Né? Então, eu acho que essa discussão em cima do uso dos óleos essenciais e da finalidade terapêutica, ela fica exatamente nessa balança. Qual é a intenção que você tem por trás do uso desse óleo essencial, né? Muito boa. Olha a E a Estela botando pergunta lenha na fogueira, hein? e aí essa é a pergunta que a gente deixa para todo mundo, talvez, né, Van? Fazer É esse isso. comparativo. Qual que é a intenção que tem? Por que que você está colocando, né, aquele óleo essencial no seu difusor, no seu shampoo, né? Ele está sendo uma ferramenta fisiológica ou ele tem uma intenção ali terapêutica por trás? Eu acho que é um ponto bacana para a gente levar aí de reflexão e crescer, né, o uso do óleo essencial para a gente mesmo no nosso dia a dia. O pessoal ficou tímido agora, ninguém quis O pessoal ficou responder. tímido, gente. Vamos lá, gente. E aí, o uso dos óleos essenciais ou uso terapêutico? Fala pra gente, o que que vocês estão Considerando essa fazendo? questão da intenção, né? E É, assim, é a verdade, tem intenção. certo e errado. É para a gente reconhecer realmente que finalidade que a gente dá para a ferramenta. É tipo o alimento, né? A É, gente come a comida porque a gente está ali querendo se alimentar ou porque a gente
está usando como um veículo para um escape emocional, né? É mais ou menos a mesma coisa. O que que a Leia respondeu aqui? Ou então a Ah, gente come e a gente engole, ou a Estela, gente para come e trazer um bem-estar saboreia? para todos que entram estressados. Válido. Mas eu acho que aí, considerando esse tópico, o uso terapêutico ele vai mais profundo do que só acalmar as pessoas que chegam estressadas, né? Só o Então, aí nesse bem-estar. caso, ele acaba sendo uma ferramenta de bem-estar e não uma ferramenta terapêutica, né? E tá tudo Isso. certo também, não tem E tá tudo problema nenhum. certo. E A aí gente não só precisa precisa saber o porquê. ser, e não precisa ser óleo essencial para trazer bem-estar, porque qualquer cheiro que a gente gosta desperta essa sensação de prazer, né? É isso que a aromacologia estuda, né? A Faz, gente faz uma de exatamente. aromacologia, aromaterapia e aromatologia também, ó, deixa na listinha lá. Sim, a gente precisa falar sobre isso também, É, verdade. A gente porque tem é vários isso. temas. O cheiro bom, ele desperta na gente esse relaxamento, né? Essa questão gostosa. E não precisa ser óleo essencial, hein? Ó, É. Então, aqui é que as mensagens elas vão apagando, depois eu tenho que voltar tudo. A Rose que ela falou que com certeza é uso terapêutico, porque ela sempre conversa com cada um antes, então ela faz um um direcionamento. direcionamento. E a Leia falou que sim, acaba sendo de bem-estar. É, exatamente, É. gente. Então, Mas vamos essa é pensar uma em coisa. vocês também, né? Vamos pensar na gente também, no nosso dia a dia, no nosso uso comum, né? Acho que é bacana, assim, a gente tem muito esse olhar profissional, assim, mas o que eu faço com o outro? Mas e vocês, meninos? O que que vocês fazem E a para gente? vocês, né? E a gente? Eu digo, olha, eu não uso mais óleo essencial comigo. Blá, blá, blá. Eu restringi muito. Hoje em dia, por exemplo, na pele, questões estéticas, eu uso hidrolatos e óleos vegetais. Eu não uso mais óleos essenciais, só quando a minha pele está com uma condição severa, então eu tenho alguns tipos de dermatites, por isso que eu parei de usar na estética, aí eu uso o óleo essencial. A aromatização da minha casa eu também não uso mais. Eu uso quando eu tenho alguma demanda emocional, ou eu, meu parceiro, até meus bichos, cachorro e gato, e aí a gente Uhum. faz uma intervenção terapêutica, porque esse uso constante, né, diário, na prática profissional, faz com que eu tenha já um corpo já resistente, um olfato resistente. Então, eu optei por fazer um uso Um uso terapêutico menor. dos óleos Sim. essenciais, né? Um uso quando há necessidade, porque o uso do óleo essencial não faço mais, nem na estética, nem na limpeza, nem no dia a dia, nem na aromatização. Eu deixei pro terapêutico mesmo. Bacana. Eu uso um E pouquinho você? mais. Eu passei muito tempo fazendo um uso bem restrito, bem restringido mesmo. E de um ano para cá eu comecei a usar mais. Então, assim, eu substituí creme facial por óleo de coco e eu uso com óleo essencial, mas tipo a 1%, a 0,5%. Então é bem baixinho. Até porque eu tenho muito problema de cólica menstrual. Então, eu vou fazendo esses pequenos usos durante o mês para quando chega a semana do período menstrual, eu já tá com o sistema todo mais trabalhado e equilibrado e eu passar por aqueles 2, 3 dias sem tanto sofrimento, né? Uhum. Então, eu já sei que eu também vou direcionando nesse caminho. Então, conforme o mês vai andando, eu também vou alternando e diferenciando os tipos e as químicas dos óleos essenciais que eu vou inserindo ali na minha rotina. Você Mas eu consegue tenho feito, transitar pelos dois usos de consigo, forma bem tranquila. Que sim, bom, consigo. que bom, Vou que bom. fazendo uso eu também, mas faço aquela matemática, né? Tipo, quantas gotas no total eu uso no dia para eu não sair com 100 gotas, Para né? não sair se encharcando de óleo essencial. Encharcado, exatamente. É isso Mas mesmo. então é isso, gente. Obrigada aí vocês que participaram com a gente dessa 1 hora e tanto que a gente conversou, né, Van? Que Eu bom, é vou sempre tentar muito gravar bom. essa segunda parte da live também. E eu vou ver se eu Legal. consigo juntar as duas para subir um vídeo só lá no YouTube. O pessoal vai É. achar um pouco ruim que a gente falou 1 hora e Ai, 20. nada, o pessoal bota lá
no celular, fone no ouvido e E vai. vai E ouvindo, toca. né? É isso mesmo. Que bom. Sempre muito bom encontrar todas vocês, Estela, pessoal que participou. Tem muita gente, né, que já participou da outra, que participa comigo também dos grupos de estudo. É gostoso ver vocês participando e mergulhando aí nessas ideias com a gente, Sim. porque é para isso, é para a gente compartilhar junto, né? Para a gente E estar crescer todo junto, mundo né, junto. gente? É Crescer, isso trocar mesmo. experiência, muito bacana. Então, o Ótimo. canal lá no YouTube, ele ainda está sem o nome personalizado, mas eu deixei, acho que a Van também deixou o link lá no perfil, aqui no perfil do Insta. Quem quiser se inscrever, ajudar a gente a chegar a 100 pessoas, aí a gente consegue personalizar o nome, a gente vai agradecer muito de O coração. pessoal no Instagram quer chegar a 10 mil para ter os linkzinhos Não, a lá, gente só quer está chegar a querendo 100. 100, 100 100 para pessoas. vocês conseguirem encontrar, jogar no Achar, YouTube lá o gente. nome e achar o canal. A gente já vai estar bem feliz com essa meta, gente. Então ajuda a É gente. ótimo, gente. Muito bom. E o e-mail ficou, só para repetir aí para vocês, é canal.aromasiterapias@gmail.com. Gente, brigadão. Uma boa noite para todo mundo aí. Obrigada. Ivana, adorei. Obrigada por você ter trazido Muito esse bom. tema para gente. E dia 30 estaremos novamente aqui, né? Com o Isso. próximo tema aí da Aqui ou lá, né? destilação. Aqui ou lá. Se a gente conseguir desvendar como lá funciona, será lá, mas avisaremos nas nossas redes. Né? Isso, e a gente vai começar, então a gente vai intercalar, né? Uma live mais reflexiva e uma mais de aprendizagem. Surgiram temas. A gente começa pelo processo de destilação, né? Então Sim, vamos vamos falar da falar dessa magia da coisa linda. destilação. É isso E é aí. isso, Então gente. vamos Se lá, vocês tiverem gente. algum tema, também pode mandar aí pra gente que, encaixando, a gente fala aí sobre ele em algum momento, tá bom? E não Um para de beijo, falar, Dan. né? Um beijo, gente. Beijo. Tchau, Uma boa noite, uma boa gente. Boa semana para noite. Boa vocês. semana. Tchau. Tchau!